Então, vamos lá. Então, bom dia a todos que estão aqui online nos assistindo hoje. Sejam todos muito bem-vindos ao terceiro episódio da nossa websérie de digitalização na indústria. E hoje nós vamos falar sobre a digitalização nos motores elétricos com o ABB Ability Smart Sensor. Para quem ainda não me conhece, eu sou Ana Briosca, eu sou coordenadora de comunicação e marketing da ABB Motion, que compreende a área de motores, geradores, inversores de frequência e automação, e eu vou auxiliar os nossos apresentadores, Pedro e Filipe, aqui no dia de hoje. Antes de nós iniciarmos a parte prática, eu gostaria de passar algumas informações para vocês. Então, esse webinar ele está sendo gravado e ele vai ser disponibilizado nos canais de comunicação interno e externos da ABB, né? Durante a apresentação, vocês fiquem à vontade para mandar perguntas, suas dúvidas, comentários, né? Tanto pelo bate-papo, quanto pelo perguntas e respostas, localizado aí no menu inferior da tela de vocês. Então, para começar, gostaria de contar uma breve história aqui da ABB. A ABB ela é uma empresa suíça-sueca, com 140 anos de história, líder global de tecnologia que impulsiona a transformação da nossa sociedade, especialmente da indústria, para alcançar maior produtividade e um futuro sustentável. Com 105 mil funcionários ao redor do mundo, estamos presentes em mais de 100 países, em todos os continentes. No Brasil, nós temos 3 plantas Fabris, começamos a operar nossas atividades aqui no país há 109 anos, com o primeiro fornecimento para o bondinho do Pão de Açúcar. E desde então, nós temos vários fornecimentos, várias tecnologias novas para impulsionar e ajudar no crescimento do nosso país. Nós somos quase 2.000 funcionários, divididos em 3 plantas Fabris e escritórios e oficinas no país, também distribuídos, como vocês podem ver em algumas regiões, com uma cobertura de atendimento nacional. Então, agora, falado um pouquinho de ABB, eu passo a palavra para o Pedro, um dos nossos apresentadores aqui do dia de hoje. Pedro? Legal, obrigado, Ana, obrigado pela oportunidade de conversar com o pessoal que está aqui nos assistindo. Eu vou pedir licença para compartilhar aqui a minha tela. Espero que vocês estejam conseguindo já ver o título da apresentação. Legal, hoje o nosso bate-papo, pessoal, é sobre a digitalização em motores elétricos e quais são os benefícios que isso pode trazer para a operação de vocês, para a indústria de vocês, né? Quem vai falar hoje para vocês sou eu, Pedro Karasik, que sou responsável por essa área de digital dentro da ABB, e o Filipe Santos, que está me acompanhando aqui nessa jornada de digitalização, que é a pessoa que mais entende tecnicamente do assunto digitalização no Brasil. É o nosso guru técnico que entende do alfinete ao foguete de toda essa solução técnica de digitalização que a gente tem hoje disponível para transformar a sua indústria em indústria 4.0. Eu sempre gosto de contar um pouquinho de história para a gente poder entender o futuro, né, que a digitalização ela é o que a gente conhece como indústria 4.0. Porém, o que foi a indústria 1.0? Né? Foi o uso do vapor e a mecanização nos processos produtivos lá em torno do 1700. Já em 1800, nos anos 1800, veio a segunda revolução industrial, onde permitiu ter a produção em escala, linhas de montagem, uso de eletricidade e motor a combustão nos processos produtivos. A terceira revolução veio com um gap um pouquinho maior, mais tempo depois, já foi aí dos 1980 mais ou menos, que foi a automação, a robótica, o uso de computadores e a chegada da internet no nosso dia a dia, no nosso processo produtivo. Agora a gente vem com a quarta revolução industrial, que é o uso da inteligência, que é a conexão homem com máquina. É uma coisa que hoje está permitindo a gente usar a inteligência artificial para tomada de decisões, onde tudo trabalha numa ecosfera, né, de muita informação, de big data, de algoritmos, e isso é o que se chama de revolução industrial, ou seja, é a conexão entre o homem e a máquina, de fato, né? Ou seja, é a máquina podendo tomar decisões pelo homem. Esse é o grande trunfo da indústria 4.0. Porém,
para trazer um pouco mais para o nosso dia a dia e colocar exemplos da vida real, como a digitalização em outros mercados trouxe benefícios, eu vou usar alguns exemplos que estão dentro desse gráfico de nível de digitalização. A gente pode ver que as indústrias, né, de varejo, finanças, mídias, tecnologia de comunicação e informação, elas têm maior nível de digitalização. Como a gente pode, por exemplo, lembrar que há pouco tempo atrás a gente ia no banco, a gente tinha que pagar um boleto, fazer muita transação financeira em dinheiro, em espécie, pegava filas enormes, e hoje a gente faz pagamento por QR Code, faz transferência de Pix, faz esses pagamentos usando cartões virtuais, ou até o relógio, até como está ali no exemplo, a gente usa o relógio como cartão de crédito. A gente for falar na área de propaganda, marketing, né? Há pouco tempo atrás a gente consumia mídia assistindo televisão, jornais, outdoors, né? Até em eleições esses santinhos espalhados pelas ruas, sujando tudo, né? Hoje já a propaganda e marketing são muito mais voltados para o mobile, né? O uso em celulares. Apareceu a figura dos influenciadores digitais, os outdoors tomaram novas características, né, de ter uma funcionalidade animada, ou seja, não é aquela figura estática. E agora, na pandemia, surgiu o grande fenômeno das lives, né, que promovem marcas de uma forma super interessante. A tecnologia da comunicação e informação também evoluiu muito. Muita gente que pode estar nos assistindo aqui lembra de usar orelhões, né? Lembra de participar de conferências, como está o pessoal aqui na figura, e usar esses computadores mais antigos. Hoje está tudo mais na palma da mão. A gente tem esses super servidores que acumulam informações do mundo inteiro em alguns locais espalhados pelo mundo, e as nossas conferências hoje passam a ser um pouco mais online, né? Cada um no seu escritório, na sua casa, participando de conferências ao redor do mundo todo. A gente, quando for falar de varejo, a gente lembra das grandes lojas de varejo que tinha remarcação de preços, que era com a maquininha, né? Grandes filas de supermercado, e hoje a gente já tem lojas que não tem nem atendimento, é tudo feito eletronicamente, cálculos de áreas de alta temperatura dentro das lojas, onde pessoas circulam mais dentro das lojas, o comércio eletrônico, e também chegou totalmente aqui no Brasil o self-checkout nas lojas de varejo. Isso tudo é a digitalização, né? Ou seja, isso trouxe mais performance para esses mercados todos que eu falei, reduziu custos e, consequentemente, trouxe maior competitividade para todos esses mercados. Poxa vida, legal, Pedro, você falou de mercados que não são industriais, né? E agora, falando de indústria, né, mineração, papel e celulose, alimentos e bebidas, construção civil, a própria agricultura, oil and gas, tratamento de água e assim por diante, o que esses segmentos têm? A gente tem uma grande oportunidade. É aí que a gente está hoje tratando para falar do sistema de monitoramento de motores. Porque o grande trunfo para aumentar a performance de uma indústria é, primeiro, estender a vida útil dos equipamentos. Então, o Smart Sensor ele tem como propósito, né, estender a vida útil do motor. Por exemplo, quando a gente tem uma quebra de um motor elétrico, né, por exemplo, um rolamento que estourou, isso acontece todo dia na vida de todo mundo. Né? Isso já aconteceu nas indústrias por aí. O rolamento estourar, legal, o que acaba acontecendo? Tem o toque do rotor na carcaça. Você perde aquele motor, ou estoura a tampa, ou fica um custo altíssimo para você reparar aquele equipamento. Quando você se antevê a um problema, certamente você está reduzindo essa possibilidade de ter uma grande catástrofe, uma grande quebra naquele equipamento, ou seja, você estende a vida útil do equipamento. Ao mesmo tempo, você reduz as paradas não planejadas. Todo mundo quer operar, produzir o seu produto final lá e não ter quebras de motores ou de nenhum qualquer outro equipamento que interfira no processo produtivo. Quando você monitora, você também consegue se antever a esses problemas. Então, a gente fala de reduzir paradas não planejadas em até 70%. E com relação à eficiência energética, também é um ponto muito interessante. Quando a gente está monitorando o motor, o Smart Sensor da BB ele tem uma característica que a gente consegue medir a potência entregue do motor. Se a gente consegue saber se aquele motor está superdimensionado para aquela aplicação e se de fato ele está consumindo a energia elétrica correta para aquela aplicação. Vou dar um exemplo. Muitas vezes a gente
a gente instala os sensores do Brasil afora, né? E a gente consegue ver que motores estão lá 100 cavalos de motor instalado, de fato a potência entregue daquele motor está 50 ou 60 cavalos. Né? O resto está em coeficientes de segurança de projeto que acabam que na vida real trazem uma baixa eficiência energética. Então a gente faz muita troca de motores, tira um motor de 100 cavalos e coloca um motor de 70 cavalos, 75 cavalos, que vai dar uma performance melhor, porque o motor vai trabalhar perto da curva mais ideal de rendimento dele. Né? Não significa só trocar um motor velho por um motor novo, que tenha o grau de rendimento super alto. Tem que trocar pelo motor do tamanho certo, porque isso faz toda a diferença. E quando a gente faz a medição, faz o acompanhamento da operação dos motores com o sistema Smart Sensor ABB, isso totalmente é possível e é aplicável no dia a dia. Só para a gente entender como funciona o ecossistema das soluções da ABB, que servem para qualquer uma das soluções que vocês ouvirem falar sobre o ABB Ability. A ABB Ability é a plataforma das soluções da ABB que vão para motores, para drives, sistemas de controle, os robôs, a parte de logística da ABB, carregador de carro elétrico, eletrificação, fornecimento de energia, estão todas debaixo do mesmo ecossistema que chama-se ABB Ability Platform. E todas essas informações estão na nuvem, por alguns grandes benefícios. Primeiro, a nuvem, a gente elegeu a nuvem como a escolhida para hospedar nossas informações, é a Microsoft Azure, que é a nuvem mais segura do mundo. Ela tem, obviamente, um grau de proteção altíssimo contra qualquer tipo de cyberataque, que isso é uma grande preocupação nossa. Né? E também a gente tem todas as ferramentas analíticas disponíveis, ferramentas de desenvolvimento para quando alguma nova aplicação é colocada dentro de qualquer uma das soluções da ABB, ela se torne online para o mundo inteiro num piscar de olhos. Né? E o que é mais interessante, a gente usa o sistema de inteligência artificial IBM Watson, né, que é a inteligência artificial mais conhecida aí do mundo, que tem repercutido maior qualidade na tomada de decisões, porque usa algoritmos e Big Data de uma forma super interessante para tomar decisões. Na vida real, nos motores, o que ela faz? Por exemplo, a inteligência artificial vai dizer para você, olha, o motor está bom, médio ou ruim, através de cores, verde, amarelo e vermelho. Ele vai dar lá o KPI, a vibração deu 2,54 milímetros por segundo. Bacana, legal. Isso é bom, médio ou ruim para aquele motor? Quem toma a decisão e quem fala isso é o sistema de inteligência artificial IBM Watson, que facilita muito no dia a dia para que um leigo possa monitorar um equipamento, né, no caso, no motor. Então, é uma solução bastante interessante, que é aplicável a qualquer uma das soluções da ABB. Hoje, na área de motion, né, que a gente como a Ana falou no começo, nós somos da área de motion. A gente tem soluções de monitoramento para inversores, para motores, que é o tema de hoje, para mancais e redutores e para bombas também. O nosso bate-papo hoje é basicamente sobre motores, mas a arquitetura de monitoramento é muito parecida se for para drives, motores, mancais, bombas, não importa. Basicamente, os sensores, né, os devices, né, eles coletam os dados brutos, né, coletam as informações dos equipamentos. Essa informação vai para a nuvem, sobe para a nuvem através de gateways, né, ou seja, de comunicadores que puxam as informações e quando estão conectados à internet, sobe essas informações para a nuvem. Lá na nuvem ocorre todo o processamento que o IBM Watson turbina essa tomada de decisão, né, que entra através da inteligência artificial, e a gente consegue visualizar as informações através de um portal na internet, que a gente vai poder demonstrar hoje com o Filipe, através de um aplicativo. A gente consegue puxar relatórios super completos, a gente vai ver daqui a pouquinho, relatórios técnicos super completos para saber o detalhe do detalhe, por que um motor está falhando. Né? Então, o especialista consegue olhar aquilo e falar, olha, essa falha aqui é somente porque o rolamento dianteiro está com um problema na gaiola, por exemplo. Então, dá para saber através desses relatórios. Mas só é necessário acessar esses relatórios, gerar esses relatórios, quando o motor te indicar, olha, o motor está vermelho, está precisando atenção. É o que eu sempre brinco, falo, você não precisa monitorar coisas que estão boas. Né? Só quando ele te alarma, esse alarme é feito através de notificações através do celular e através do e-mail, né? A gente também pode integrar todas essas informações através do supervisor do próprio cliente, a comunicação em nuvem através das APIs,
A gente pode integrar um SAP, um Power BI, um IBM Maximo, Salesforce, qualquer um outro que trabalhe em nuvem, colocar todas as informações lá dentro desse sistema. A gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre isso. Falando de como é hoje feita a análise de equipamentos, né? A cada basicamente 2 ou 3 meses a gente vai lá, faz uma análise de vibração, termografia, reengraxe. Isso significa um custo alto, um risco, obviamente, de ter pessoas expostas ali e uma baixa confiabilidade. Porque a gente está fazendo isso a cada 2 ou 3 meses, a possibilidade de a falha ocorrer de uma forma no meio desse intervalo, ela é bem grande, e quando a gente faz medições pontuais a cada 2 ou 3 meses, a chance da gente não conseguir gerar uma tendência é muito alta. Por isso, o que o ABB Ability Smart Sensor traz como novidade é fazer, por exemplo, essa medição a cada 1 hora, 24 horas, 7 dias por semana. A gente mede saúde do motor, rotação e frequência, temperatura, vibração nas 3 direções, a condição dos rolamentos, né? Ele olha especificamente isso, a gente vai ver em detalhe daqui a pouquinho, faz o alerta de reengraxe nos equipamentos, né? E também mede a potência entregue e faz isso uma vez por hora, pode ser uma vez a cada 15 minutos, uma vez a cada 6 horas, não importa isso aí, mas basicamente como padrão a gente adota uma vez por hora, ou seja, 720 vezes por mês, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e nos traz as informações em cores, verde, amarelo, vermelho, que um leigo possa monitorar e nos gera alertas, tanto no celular como no e-mail, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ou seja, é um sistema inovador que permite um leigo monitorar todas as condições de operação do equipamento. Isso é redução de custo, zero risco, porque não precisa ter ninguém lá na área de produção, e uma altíssima confiabilidade, porque a gente faz tudo isso uma frequência de uma vez a cada hora, ou seja, consegue trazer curvas de tendência e análise o tempo todo. Muito bem, falando agora mais do hardware, do equipamento em si. O equipamento, o Smart Sensor, esse equipamento está preso ao lado aí do motor, né? Ele é IP66, ou seja, pode suportar aí jatos de água, lavada de VAP, poeira, não tem problema, sol, chuva, não importa. Ele é feito para trabalhar em áreas seguras, com a opção de trabalhar com área classificada. A gente tem também o Smart Sensor para a área classificada, se alguém se interessar. É o mesmo conceito, somente ele é feito para trabalhar em áreas classificadas. A gente tem todas as certificações para operar aí dentro de um ambiente industrial. Ele tem comunicação Bluetooth 4.0 na frequência 2.4 GB. Mas daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre essa comunicação. Ele tem 130 por 76 por 16 milímetros, é mais ou menos o tamanho de um celular, né? Para quem estiver me vendo pelo vídeo, né? Esse equipamento está aqui na minha mão, né? Ele é pequeno, compacto, ele é na parte de trás de aço inox, na parte de frente um termopolímero parecido com o para-choque de um carro, né? Quando a gente fornece, ele fornece em modo avião, dentro da caixa, porque ele não consuma bateria e nem acumula dados. Tem garantia de 1 ano e é fabricado na nossa matriz na Finlândia. A faixa de operação dele é uma faixa que vai de menos 40 até 85 graus Celsius. Dentro dele, e agora quem estiver me acompanhando pelo vídeo, consegue ver que a gente tem 4 baterias internas dentro do Smart Sensor, né? São baterias de lítio de cátodo sólido, baterias suíças, que são feitas para aguentar, por serem de cátodo sólido, aguentar altas temperaturas sem oferecer degradação da vida útil da bateria. É uma grande diferencial também do Smart Sensor do que a gente tem no mercado, que são baterias de cátodo solúvel, que quando você expõe ele em altas temperaturas, que é o caso de trabalhar, obviamente, no motor, colado no motor, no ambiente industrial, ele, no caso, por ser cátodo sólido, ter 4 baterias aqui dentro, a degradação das baterias é extremamente baixa, que permite a gente ter uma vida útil de 5 anos desse equipamento aproximadamente. Sempre me perguntam, depois desses 5 anos, você troca as baterias? Não se troca as baterias. Primeiro, por causa do custo. O custo das baterias vai sair mais caro do que o sensor. Outro, daqui a 5 anos, a gente vai ter um sensor ainda com mais precisão, maior quantidade de medições, né? E não vai valer a pena você recuperar um sensor de 5 anos atrás. Vou dar um pequeno exemplo. O Smart Sensor, ele existe há mais ou menos 2 ou 3 anos, e ele já está na 2ª geração. Essa que está na minha mão é a 2ª geração que está disponível no mercado. Essa geração, o que ela tem de novo da geração anterior? Grande ponto, que é um grande diferencial, a possibilidade de fazer a medição de motores de partida direta, ou seja, velocidade fixa, ou
motores de velocidade variável. Né? Foi uma grande evolução da geração do primeiro sensor para o sensor atual. E isso foi possível pela adoção de um sensorzinho que está aqui dentro, né? Que é o sensor de fluxo magnético, que ele permite a gente conseguir medir a rotação, está escrito ali a média velocidade, sim, média velocidade do motor. Isso é importantíssimo, não só por conta de ter a velocidade, mas para a gente conseguir medir motores que variam a velocidade. Isso é um grande diferencial que tem o Smart Sensor com o que a gente tem no mercado. Se a gente vê aí sensores de vibração e temperatura, tem N sensores de vibração e temperatura no mercado, mas eles não são aplicáveis especialmente a motores de velocidade variável, porque medir a rotação é totalmente importante para você poder medir a vibração daquele motor. Se você medir a vibração sem saber que rotação esse motor está, você pode estar sendo, vamos dizer assim, enganado ou sendo traído por aquela informação que não vai estar sendo verdadeira, porque essa informação da combinação da rotação com a vibração é extremamente importante para uma tomada de decisão, para saber se aquele motor está bom, está médio ou está ruim. Ele também mede, por medir a velocidade, ele mede também a potência de saída, em HP, ou quilowatt, que é importante para a gente tomar decisão sobre a eficiência energética, e também faz a contagem regressiva de relubrificação do motor elétrico. Esse é um ponto bastante interessante, porque não só a gente tem que fazer a lubrificação do motor elétrico com a quantidade certa de graxa, com a graxa certa, a gente tem que também fazer nos intervalos corretos. Se a gente olhar na plaqueta de um motor, ele vai dizer, por exemplo, faça um engraxe de 40 gramas de graxa nos rolamentos a cada 2.300 horas. Primeiro, você tem que ter esse controle. Né? Outro, 2.300 horas é para qual condição de operação? A gente tem motores que operam numa condição super severa, que ligam e desligam o tempo todo, trabalham em lugares quentes, né? Variam a velocidade o tempo todo, e tem também motores que trabalham, que iniciam a operação hoje, no dia 1º de janeiro, vai parar no dia 31 de dezembro, operando ininterruptamente, sem nenhuma pausa, né? Num ambiente super confortável, vamos dizer assim. A necessidade de graxa desses dois equipamentos é totalmente diferente. Certamente o motor que parte mais, trabalha mais quente, ele requer mais graxa. O outro motor, que trabalha mais tranquilo, requer menos graxa. É essa a função que a inteligência artificial fica olhando pela quantidade de partidas, temperatura de operação e horas de rotação, que vai indicar, vai gerar alarmezinhos, para falar, olha, precisa lubrificar o motor número X. Né? Dentro dele a gente consegue guardar 720 medições, mas isso aí é sempre importante extrair essas informações e subir para a nuvem, que é tema dos próximos slides. A gente tem lá dentro dele uma possibilidade de acionar um sistema de economia de bateria, que é, por exemplo, você não tem operação aos domingos na sua fábrica. Não tem problema, deixa ele desativado, ele hiberna aos domingos e volta a trabalhar quando você indicar lá. E você não precisa ficar lembrando de fazer isso toda vez. Feito uma vez, está feito, não precisa mais lembrar desse tema. A gente também consegue regular a frequência de leitura do sensor. Eu quero que ele leia a cada 1 hora, ou a cada 15 minutos, ou a cada 6 horas. Eu sempre falo, para quem lia uma vez a cada 3 meses, se lê uma vez por hora, está mais do que bom. Né? Isso permite, com uma memória interna de 720 medições, lendo uma vez por hora, significa guardar 1 mês de medição dentro do Smart Sensor sem descarregar. Mas é óbvio, importantíssimo, descarregar ele, a gente vai falar isso daqui a pouco. Ele é montado diretamente nas aletas do motor, não tem nenhuma necessidade de furar, com um simples material de borracha, essa grapa que mostra aí na figura, ela vai presa com pressão na aleta do motor, e isso a gente consegue prender o sensor nessa grapa diretamente. Ele é indicado para motores de carcaça 56 até 500, não tem nenhuma necessidade de fio, porque ele comunica Bluetooth e tem baterias, e serve a qualquer marca de motor elétrico. Não é somente para motores ABB, serve para qualquer marca A, B ou C, sem problema nenhum. Eu sempre gosto de ressaltar que o grande vilão dos motores elétricos, né, são os rolamentos, né? Quem geralmente apresenta mais falha de motor elétrico são os rolamentos. E o Smart Sensor ele tem um capítulo específico para tratar de rolamentos, analisar e tratar os rolamentos. Isso aí é um print da tela do aplicativo, a gente pode ver lá que tem vibração geral, condição de rolamentos e temperatura de carcaça. Né? Eles todos têm lá o KPI, né? Por exemplo, a vibração diz
2,453 milímetros por segundo, e ele diz ao lado, lá está uma bolinha verde, está verde, está legal. Condição de rolamentos, ele dá de uma escala de 0 a 10, onde 0 é bom e 10 é ruim, a condição do rolamento, eu vou explicar isso logo, e a temperatura da carcaça, a mesma coisa. Ele fala, olha, está tudo bem, 28 graus, está tudo certo, bolinha verde. Se isso mudar, muda de bolinha, pode ser mudar para amarelo ou para vermelho, ele automaticamente gera alarmes para a gente, que pode ser alarmes no celular, no e-mail, né? Ou até notificações através de APIs, comunicar com outras nuvens e notificar, por exemplo, dentro de um SAP. Né? Mas voltando ao tema da condição de rolamentos, isso é muito interessante e é um ponto, é um grande diferencial do Smart Sensor também. Como ele é feito para trabalhar em motores, e quando a gente configura o sistema para trabalhar, a gente diz, olha, sensor, você está operando em um motor carcaça 315, que é uma carcaça normatizada, todos os motores têm carcaça normatizada. O rolamento dianteiro é um SKF 6209 e o traseiro é um SKF 6202. Legal. Ele sabe aonde ele está operando. E ele olha isoladamente a frequência de falha dos rolamentos e fica olhando só esse intervalo de frequência de falha. Isso permite com que pode um motor trabalhar numa superfície que vibra muito, né? Pode estar, ou seja, um motor trabalha num ambiente super estático, não importa, ele olha especificamente, ele foca somente nas frequências de falha dos rolamentos, na vibração, né? Então, ele consegue dizer, olha, o rolamento está numa escala de 0 a 10, ele está aí, no caso 1. 1 é verde, mas ele poderia estar 8, que é vermelho, né? Então, pare para trocar os rolamentos, né? Que ele está numa frequência de falha ruim, não está legal. Né? Então, ele consegue olhar o grande vilão das falhas mecânicas de motor elétrico, que são os rolamentos. Além, obviamente, de olhar a vibração geral do motor e temperatura também. Muito bem, como a gente faz o upload das informações do sensor para a nuvem? O jeito mais simples, mais prático, vamos dizer assim, que a gente chama, é a fazer aquisição de dados via um aplicativo, o nosso aplicativo, no celular. Basicamente, você abre o aplicativo, clica nesse botãozinho que parece um reloginho, e o sistema só vai perguntar, o sensor está no range? Sim, está no range. O range é um range de 10 metros de distância, mais ou menos. Aqui está na figura do lado esquerdo inferior, está uma figura da gente coletando as informações. Você está pertinho do motor, ele puxa as informações do app e joga, do sensor, puxa para o app e joga as informações para a nuvem. Né? A outra maneira, uma maneira mais automática de puxar as informações, aí jogá-las para a nuvem, é através do gateway, uma antena, né? Que a gente consegue comunicar, em média, 20 sensores por antena, num raio aproximadamente de 50 metros de distância. Né? Então, a gente coloca uma antena, geralmente a gente mapeia onde estão os motores, coloca as antenas de uma maneira centralizada, interessante, para que ela possa cobrir a maior área de motores, uma quantidade de motores possível. A conexão dessa antena, pode ser por cabo Ethernet, usando a própria internet corporativa, né? Você pluga o cabo diretamente na antena. A gente pode usar o Wi-Fi, se tiver um Wi-Fi disponível na área. E se não tiver nem Wi-Fi e nem internet, a gente tem a opção de usar um modem 4G ou 3G para fazer essa comunicação da antena com a nuvem. Né? Então, basicamente, é assim que a gente pode subir as informações. Falando um pouco daquele sistema API que eu falei para vocês, que eu acho super interessante. A API ela é um protocolo de comunicação entre nuvens diferentes. Um dos grandes desafios da indústria 4.0 é justamente não ter nuvens isoladas, e sim ter comunicações entre as nuvens. Eu vou mostrar uma foto que vai fazer a gente entender bastante essa necessidade. Isso aqui é uma sala de monitoramento, né, de indústrias, são salas diferentes, né, que cada uma dessas telas monitora uma disciplina diferente. Uma monitora compressor, outra monitora um chiller, outra monitora uma caldeira, outra monitora um motor, uma bomba. Em suma, você tem várias telas diferentes. A possibilidade de você não conseguir monitorar uma operação com esse tipo, com essa característica, é bem grande. Você vai se perder nesse monte de tela. A API vem para conseguir fazer que a gente tenha salas desse modelo. Né? Do lado esquerdo está uma foto de catálogo muito bonita, e do lado direito uma vida real, uma aplicação real aqui no Brasil, né? Que é de conseguir convergir todas as informações debaixo de um único supervisório,
Você consegue ver todas as informações do chiller, da caldeira, do compressor, do motor, tudo embaixo do mesmo supervisório. Esse é o grande desafio da indústria 4.0, conseguir tudo se comunicar, tudo se interagir, não ter nuvens isoladas e sim ter uma única mesosfera, que você junte tudo dentro de uma mesma quantidade de, desculpa, no mesmo ambiente de informações. Isso são as APIs, né? Traduzindo uma sigla em uma aplicação real. E todos os Smart Sensors, todas as soluções aí da ABB, elas têm as APIs disponíveis sem absolutamente custo nenhum. É só você usar o nosso manual de API e integrar com o seu sistema. Falando dos relatórios técnicos que a gente possível extrair do sistema, mas lembrando, a gente só tem que extrair esse relatório quando o motor está nos indicando que ele está vermelho. Não precisa extrair todo momento, todo dia, toda semana, todo mês, não é isso. Lembre-se, o sistema permite que um leigo faça o monitoramento. O monitorar é acompanhar, ver se está tudo bem, está tudo mal. Quando o motor diz que está, opa, estou vermelho, você quer saber o porquê que esse motor está vermelho, aí sim você vai ter que recorrer a um especialista. Que pode ser um especialista do seu distribuidor ABB, pode ser um especialista da própria ABB, ou que você tenha dentro da sua operação. Né? Ele vai olhar aqui e vai olhar, por exemplo, esse gráfico do envelope, né? E vai conseguir determinar que a falha é na gaiola do rolamento dianteiro, né, que está dando problema nesse motor. Né? Ou vai olhar nos dados brutos, tempo em domínio de sinal, frequência em domínio de sinal, vai olhar todos esses gráficos e conseguir saber o que está, qual é de fato a encrenca desse motor elétrico. Ou seja, isso dá confiabilidade, dá tranquilidade, não precisa ficar o tempo todo indo com gente lá na beira do motor para coletar informações. Né? O sistema faz isso e nos traduz em cores, né, até chegar o momento que aí nesse momento a gente consegue monitorar sempre com um leigo, e aí entra um especialista somente para dar a pitada final, para saber exatamente qual a falha daquele motor. Ou seja, é uma baita economia. Aplicações de vida real, a gente tem aí fotos bastante interessantes do sensor instalado. Esse foto do que está no motor verde aí, né, que é um sensor de ambiente de área classificado. Né, o do lado esquerdo, do motor azul, é um sensor de área segura. A gente também tem outras aplicações nossas, como o sensor de mancal, o sensor de bomba, né, o sistema de monitoramento de inversores. Né? Lembrando que a gente consegue acessar as informações de 3 maneiras diferentes. A primeira é através do nosso aplicativo, né, Smart Sensor, que está disponível tanto na plataforma iOS como Android. Basicamente, fazendo um overview do aplicativo, a gente consegue ver na primeira tela, onde está ali lista de ativos, todos os motores motores, ou bancais, ou bombas que você está monitorando. Você já consegue ver, inclusive, se aquele cara ele está verde, está amarelo, está vermelho, tem aquela bolinha, aquele sinalzinho. Se você quiser ver mais detalhes desse motor, é só clicar no motor, ele vai aparecer ali a primeira tela, a tela que diz aí alertas e alarmes por ativo, e vai dar um log de eventos, tudo que está acontecendo com esse motor. Arrastando uma vez para o lado, você tem acesso aos detalhes do sensor, inclusive qual é o intervalo de medição que você está fazendo aqui, no caso do exemplo, está ali a cada 45 minutos, a última linha, intervalo de medição a cada 45 minutos. Arrastou mais uma vez para o lado, você vê os parâmetros de saúde, uma tela que a gente já viu quando a gente viu a condição de rolamento. Você vê condição de rolamento, vibração geral do motor, temperatura da carcaça e se está verde, se está amarelo e qual é o que está trazendo a análise para verde, para amarelo ou para vermelho. Arrastando mais uma vez para o lado, a gente vê os parâmetros do ativo, todas as informações do motor, qual é o rolamento que está aplicado àquele motor, qual a potência, qual a corrente, se é um motor que está aplicado numa bomba, é um compressor, rotação daquele motor. Arrastando mais uma vez para o lado, a gente tem acesso aos parâmetros operacionais da última medição. Vibração tangencial, radiaxial, velocidade, temperatura, número de partidas entre as medições, frequência daquele motor, potência entrega, que a gente lê aquela potência entregue do motor, e também o alerta de relubrificação. Porém, isso aqui é da última medição. Mas, Pedro, eu queria ver do histórico, o passado, o que tem, né? É só clicar nesse botãozinho que parece um gráfico. Ele, de fato, vai abrir um gráfico na sua mão que você consegue colocar ali, juntar até 2 variáveis desses parâmetros operacionais, inclusive escolher período, um intervalo de data, que pode ser uma semana, um dia, um ano, 3 meses, escolhe à vontade, escolhe quais são as variáveis que você quer analisar. Aqui no exemplo a gente tem velocidade e vibração geral,
e você pode analisar na palma da mão todo o histórico daquele motor. Essa é a visão que você tem pelo aplicativo. A gente também tem a visão que a gente pode fazer pelo supervisório. A gente já falou um pouquinho sobre ele, né, que a gente consegue ter uma visão de helicóptero de uma operação inteira, inclusive dos sensores dos motores, né, através das APIs. E como terceiro, a gente consegue ver as informações no hiperdetalhe através do nosso portal, smartsensor.abb.com. É aí que eu vou passar a bola para o meu querido amigo e super especialista, Filipe, para ele tratar desse tema com a gente e fazer a demonstração da vida real do portal. Filipe, muito obrigado pela sua ajuda aí. Opa, legal. Bem, bom dia, pessoal. Para apresentar, né? Sou o Filipe, eu trabalho na ABB na área de motion aí há 13 anos, aproximadamente, aí, um pouco mais, né, na verdade. E hoje eu trabalho na parte de Customer Care da ABB. E eu vou apresentar aqui para vocês, né? Vou mostrar um pouquinho na prática como que funciona o portal, o que nós temos de ferramenta, de possibilidades, né? Talvez não dê para mostrar tudo, mas eu acho que o mais importante a gente vai conseguir mostrar aqui para vocês, tá? Eu vou dividir minha tela e mostrar um exemplo prático, no caso. Ok. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Já? Só me confirma, por favor. Opa, legal. Tá bom. Bem, gente, aqui é uma... só dividir, legal. Aqui é uma tela, é a primeira tela, né? É uma das telas, né, do nosso portal, onde você tem aqui as análises de condição geral, né? Você pode ter um mapa visualizando as localidades onde estão os ativos e por aí vai, tá? Então, essa daqui é a primeira interface que você tem com o nosso portal. No caso aqui, eu vou mostrar uma planta para vocês, de um cliente nosso do segmento de águas, onde ele tem um sistema completo de monitoramento. Ele tem o monitoramento de inversores, o monitoramento de motores e bombas, tá ok? Então, vocês podem ver aqui os motores aqui, são motores aí de 300 kW, com bombas aqui, com bombas de tamanho bem grandes, né, que com rotor aí de por volta de 460 milímetros, tá? Rotacionam aqui por volta de 1.500 a 1.700 RPM. Tudo isso é monitorado, tanto o controle de velocidade pelos inversores, como também toda a parte de saúde dos motores e bombas, tá? E eu vou mostrar um pouco do portal com relação a essa aplicação aqui. Okay? Bem, essa daqui, como eu falei, é a primeira tela do portal do Smart Sensor, ok? Aqui, no caso, eu só vou estar mostrando para vocês a parte dos motores e bombas. A parte de inversores, ela fica num outro portal, ou senão eu tenho um terceiro portal, que é o portal que junta tudo, tanto a parte de motores como a parte de inversores, chamado Powertrain, ok? No caso aqui do portal do Smart Sensor, ele tem essa primeira tela, onde você tem aqui o primeiro gráfico, onde mostra a condição geral dos ativos da sua planta. Então, aqui eu tenho uma análise geral dos ativos. Então, eu tenho aqui por volta de 33% em condição tolerável, condição boa, 16% dos ativos em condição tolerável, e no caso aqui, eu tenho 50% dos meus ativos que não trocam dados, ou seja, não atualizam dados há 7 dias, ok? Pois parte dessa planta, a coleta é feita de maneira automática e parte dessa planta é feita de maneira manual, ou seja, via o celular, como o Pedro mostrou.
No caso, a coleta automática, você utiliza uma antena Bluetooth que capta a informação do sensor e através de um ponto de internet sobe para a rede. A coleta manual, você utiliza o celular como o gateway, né? Ou seja, como se for como a ponte entre o sensor e essa plataforma aqui, ok? Então, você tem aqui a condição geral dos ativos. Aqui você tem os números um gráfico de número de eventos que você teve por dia, tá? Então, de acordo com o dia, ele vai mudando aqui o número de eventos. E aqui a evolução das condições do ativo por dia. Então, por exemplo, aqui no dia 2 de maio eu tinha 6 ativos com condições ruins e 3 ativos com condições boas. Na outra semana, no outro dia, 4 condições boas, 3 toleráveis e 2 ruins. E por aí ele vai, conforme vai passando o dia, ele vai alterando essa curva, ok? Vindo na aba aqui do lado, no índice de condições, você tem aqui já a análise por ativo, né? Então, você tem aqui a análise individual por ativo e você tem aqui a classificação desse ativo de acordo com a condição geral dele, os KPIs que definem essa condição geral. Então, basicamente, eu posso dividir em 3 KPIs para gerar esse índice de condição geral. Quais são esses 3 KPIs? Temperatura, ou ambiente, né, no caso, que é a temperatura de operação do motor, a condição de ambiente que ele está e que o motor está. A confiabilidade, que é relacionada ao número de alarmes que o sensor detecta na máquina. Quando eu falo alarmes, a cada medição, se ele identifica que a vibração está alta, ele vai gerando um alarme para o histórico. E aí, se você tem muitos alarmes e esses alarmes não foram tratados ou foram ignorados, ele vai mudando a confiabilidade do sistema, ok? E também, né, se, por exemplo, ele tem um machine learning, onde, de acordo com a forma que você trata esse alarme, ele vai aprendendo sobre a sua máquina. Então, se você começa a ter muito falso alarme, ou dismissing, né, que é uma categoria que é uma característica padrão da minha máquina, ele vai aprendendo e vai mudando a característica de curva dele, de diagnóstico dele, ok? E por último, né, a condição de estresse, que está relacionada à operação, ou seja, vibração, lubrificação, temperatura também entra, como ele faz análise de potência e análise de velocidade, também entra nessa análise de estresse, ele está rodando acima da nominal, ou acima da potência nominal calculada, tudo isso entra na análise de estresse, ok? Clicando aqui na aba, você tem uma aba de monitoramento de sintomas, né? Onde você consegue ver se você tem alarmes ativos no momento, de acordo com a instalação. No caso aqui, eu tenho 2 plantas, né, nesse cliente. E aí ele está indicando que a bomba 2, no caso o motor da bomba 2 e a bomba em si 3, elas estão com alarmes ativos aqui nessa unidade. Na outra unidade está tudo bem, está tudo dentro da normalidade. Vindo aqui para a aba de detalhes do ativo, aqui eu tenho a seleção, eu vou selecionar tem a organização, né? Aí posso selecionar aqui a planta, então eu posso dividir os sensores entre plantas, entre grupos e por aí vai. E tenho aqui os ativos, posso selecionar os ativos dentro dessa planta aqui. Então, no caso aqui desse sensor aqui, que está nessa bomba, né, tá nesse motor aqui, nessa planta, nós temos aqui os alertas, né, que nós tivemos. Ele tem níveis de alerta e alarme, então alerta é um nível não crítico e um alarme ele indica como se fosse um nível crítico na medição, tá?
Lembrando, isso daqui é uma atualização medição a medição, tá, gente? Então, é algo que vai, ele vai passar, a cada medição, ele pode mudar, gerar um alarme, um alerta e por aí vai. Então, você tem aqui os alertas aqui, e aí, de acordo com o que eu classifico esse alerta, eu posso classificar esse alerta aqui e definir se ele se é algo da máquina em si, se é um falso alarme ou se foi investigado e encontrada a causa. Nesse caso aqui, a gente tem a causa, né? Eu vou mostrar para vocês, mas o cliente tem um problema de desculpa, desbalanceamento. Ok, aqui não sei. E aí ele vem, conforme eu vou preenchendo aqui, ele vai atualizando e também vai fazendo machine learning, tá? Você tem aqui a aba de eventos, aí você tem a aba de operacional, né, onde você visualiza as variáveis aqui, né? Então eu tenho aqui eu tenho os parâmetros de vibração geral, condição do rolamento, temperatura, e aqui no canto eu tenho as vibrações destrinchadas nas 3 direções, velocidade, número de partidas, potência de saída. Nas versões mais novas, eu tenho também as medições de aceleração nas 3 direções, que pode ajudar numa análise, numa análise de evolução de problema, ok? Então, eu posso visualizar tudo isso. Aqui no canto eu posso definir o range, né, de análise, né, quanto tempo eu posso analisar, eu consigo puxar de informação. No portal na nuvem, ele armazena ele garante até 90 dias, mas em alguns casos aqui eu consigo até colocar mais do que isso aqui, monitorar mais tempo, ter acesso à informação até mais tempos maiores que 90 dias, né? Então, se vocês aqui estou mostrando o gráfico onde eu estou monitorando vibração, condição de rolamento e temperatura, ok? E se você olhar aqui a vibração que está nas linhas pretas aqui, você vê uma tendência de subida aqui, né? Você consegue identificar uma tendência de subida. Então, é algo que a vibração ela está aumentando, ok? Ela tá tendo uma tendência de subida aqui e que indica que pode futuramente ter um problema. Mas se você pegar e olhar aqui na condição de rolamento, você vê que essa linha azul, você vê que a nota dessa condição de rolamento ela está muito baixa, ela está mais baixa. Poxa, Felipe, por que a vibração está alta e a condição do rolamento não tá? A condição de rolamento ela não está ruim, ela está falando que está uma condição boa. Muito provavelmente porque o problema ele ainda não afetou o rolamento, mas é algo que está desenvolvendo e que futuramente você pode ter, ele pode chegar no rolamento. Então, aqui você entra o conceito de previsibilidade de problema, porque você está tendo uma linha de tendência de vibração, de aumento de vibração conforme o tempo, e você pode ter que futuramente pode causar um problema no motor, né? Bem, seguindo aqui a apresentação do portal, você tem aqui a parte dos detalhes de ativo, né? Onde você tem os dados aqui, de potência, corrente, modelo do rolamento, marca e por aí vai. Isso daqui é muito importante para que ele possa fazer os cálculos de condição de rolamento, porque depende muito do rolamento que você usa, os cálculos de velocidade e potência. Todos esses cálculos de velocidade e potência que ele faz e que te entrega, eles são baseados na medição de fluxo magnético e nos dados que você coloca do motor aqui, ok? Na outra aba aqui você tem a parte dos detalhes do sensor, ou seja, quando que vem a questão de dados de versão de firmware, versão do sensor,
tempo de assinatura, se ele está online ou não, e qualidade do sinal Bluetooth. Tá? Então, aqui eu consigo ver, poxa, a minha antena está online, mas esse sensor não está subindo a informação automaticamente. Vem aqui e olha a qualidade do sinal do Bluetooth. Se a qualidade de sinal do Bluetooth tiver até 70, quer dizer que está boa. Menos 70, né, no caso, quer dizer que sinal está bom. Se ela tiver entre 70 e 80, é um sinal que pode ter interferência. Menor que 80 é sinal ruim, muito provavelmente ele não vai conseguir subir os dados. Duas coisas importantes que você tem aqui no portal você pode selecionar uma medição de leitura a hora que você quiser, uma solicitação de leitura a hora que você quiser, certo? E também você pode gerar uma FFT a hora que você quiser, aqui remotamente. Não necessariamente você precisa estar lá do lado do sensor, ou esperar o intervalo de medição. No caso aqui está para 1 hora, mas você pode setar até 15 minutos, né? Intervalo de 15 minutos. E uma coisa que é interessante, ele mede todas as variáveis em 15 minutos. Você não tem intervalos diferentes entre variáveis, ok? Que é bem interessante, porque você aí acaba cruzando essas variáveis, tá? Porque a velocidade, a vibração, ela está totalmente ligada à velocidade. Então, se você tem uma diferença entre medições de vibração e velocidade, você pode ter problema, você pode não ser tão assertivo na sua análise, ok? Então, como eu falei, você pode solicitar uma medição a qualquer hora e uma geração de uma FFT também a qualquer minuto, remotamente de onde você estiver. O único detalhe só que eu comento, né, é que a geração da FFT, a FFT, como é um processo que ela é um processo de análise mais demorado, de medição mais demorado, ela consome mais bateria. Então, vai de acordo com o que o Pedro falou, que essa geração desse FFT não deve ser feita toda hora. Eu acredito que, a partir do momento que você tem uma mudança de estado, de verde para amarelo, ou de amarelo para vermelho, como ele comentou, você pode gerar uma FFT, principalmente de verde para amarelo, você gerar, porque aí você vai conseguir fazer uma análise para identificar uma causa, uma causa com previsibilidade, ok? Depois aí aqui você tem o gráfico FFT, né, que ele puxa aqui, ele já te dá o gráfico aqui, você pode verificar ponto a ponto, e você pode fazer o download, né, das componentes que ele usa para gerar essa FFT aqui, ok? Você tem a parte de notificações, que você pode programar para gerar, para te mandar um e-mail, gerar um pop-up no celular quando você tiver um alerta, um alarme, ou um alarme de bateria, e coisas assim. E, por último, o relatório. Toda vez que eu gero uma FFT, ele me gera um relatório, tá? O relatório, ele tem esse perfil aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, ele vem com esse aspecto aqui, onde tem uma imagem, vem com os dados da aplicação, ok? Vem com alguns textos aqui, algumas explicações, vem com os dados do ativo, igual vocês viram lá no portal, vem com a análise de KPIs aqui, de vibração geral, de condição de rolamento. No caso aqui, um KPI ele está indicando aqui um desalinhamento, né? Um KPI de desalinhamento. E aqui um KPI de tempo de operação do motor. Então, aqui no caso, ele monitorou um total de 336 horas. Esse motor rodou 189 e ficou parado 147, ok? Do tempo desse 336, 168 horas ele ficou dentro da zona de vibração, aceitável por norma, que é de 4,5, de 0 a 4,5 milímetros. E parte ele ficou na zona tolerável, que é a zona de 4,5 a 11,2 milímetros. Muito provavelmente o quê? Todo o tempo que ele opera, ele fica com a vibração mais alta. Tem uma pequena diferença aqui, né? E que, como eu falei, que pode ser que tem uma pequena diferença, mas muito provavelmente é uma questão aí da operação em si. Ok? Então, aí depois ele vem com os gráficos de variáveis aqui,
ou seja, das vibrações. Acho que a gente tem uns 5 minutinhos, eu vou tentar agilizar aqui, mas ele vem com os gráficos aqui das vibrações, então você pode ver que aqui na radial você tem componentes aqui, a vibração ela está dentro ela fica trabalhando a maior parte do período na zona de alarme, né? Que é a zona entre, como eu falei, 4,5 e 11,2, ok? Tem a parte aqui depois de temperatura, então, no caso, o motor, acho que eu abri o manual, eu abri o relatório em imperial aqui, mas tudo bem, depois deixa eu abrir o outro aqui. Cadê? Métrico. Acho que é mais fácil fazer o download aqui. Aí a gente fala na língua Brasil. Aqui ele gera os dois tipos de relatório, porque ele monitora também motores NEMAs, né? Então, aí, para ficar tudo dentro da mesma norma. Tá, beleza. Então, tá aqui, pronto. Aqui, 4,5 e 11,2. Na tangencial, você tem também você vê que a vibração está próxima do nível de alarme aqui. E na axial você tem algumas componentes ali que podem estar gerando esse tipo de vibração. Temperatura, dentro aqui do padrão do limite, certo? Aí aqui o perfil de velocidade, essa aplicação roda por volta de 1550 RPM, ele mostra aqui. Ela, como é uma aplicação de bomba, ela tem um controle de nível feito pelo inversor, né? Pelo próprio inversor, no caso, controle de vazão. E de acordo com esse controle de vazão, você tem uma rotação, um revezamento entre bombas. Então, por isso que ele tem aqui funciona, não funciona e por aí vai. Aí você tem os gráficos aqui depois de aceleração, mas ainda no domínio do tempo. Então, você pode ver que aqui, ó, na radial, você tem um perfil de curva diferente de vibração. Então, tem alguma coisa que provavelmente está acontecendo principalmente na direção radial, mas até pelo gráfico de vibrações a gente viu aqui que tem também, na tangencial, você tem uma tendência também, né, de vibrações mais altas, mas ainda ainda não chegou no nível de alarme. Depois ele vem com as análises FFT, então você tem aqui nas harmônicas de velocidade e os picos principais. Então aqui na axial você vê, você pegando e multiplicando isso aqui por 60, você vai ver que você vai bater na velocidade nominal do motor. E as maiores raias aqui de vibração são nas velocidades nominais do motor. Se você pegar pelo perfil aqui, e tem algumas outras velocidades aqui. Mas aí aqui no caso na axial, você tem num ponto aqui uma vibração de 2,86, que ainda é dentro de norma. Perfil tangencial aqui, 4,93. E na radial, você tem aqui o que é o nível mais alto, de 9,33, ok? Fazendo uma análise do perfil de curva aqui, quem conhece bem de vibração pode identificar que isso pode ser um indício de um problema tanto de desbalanceamento como desalinhamento, tá? Desbalanceamento porque você tem na componente da velocidade a vibração na componente da velocidade nominal a vibração mais alta, né, de maior amplitude, e no caso aqui na direção radial é onde você tem a amplitude mais alta aqui, ok? Na análise FFT, ele também faz a análise de envelope, como o Pedro comentou. Então, ele também, por aqui, você também consegue ter uma noção se o problema já chegou no rolamento. Por quê? Porque ele faz a análise de espectro, verificando dentro das frequências de falha do rolamento. Por isso que é muito importante vocês preencherem essas frequências de falha. Por quê? Desculpa, vocês preencherem o rolamento corretamente. Por quê? Porque se vocês preencherem um modelo errado, pode ser que o portal, ele vai puxar a informação do rolamento, vai pegar e pode fazer uma análise errada. Tendo a frequência do rolamento aqui, por exemplo, no caso aqui, é um rolamento 6319,
na dianteira, e ele tem essas frequências de falha aqui. Se você coloca um 6316, as frequências são diferentes. Ou um outro, quer dizer, o 6316 não digo, mas se você pegar um outro rolamento de outra marca, as frequências são outras. E aí poderia o quê? Uma raia aqui, que não estaria dentro da falha, poderia acusar uma falha de rolamento, e você ter uma medição errada, um indicativo de falha de maneira errada, ok? Então, por isso é muito importante sempre preencher. Então, no caso aqui, se vocês olharem, na frequência de falha aqui, não tem nenhuma componente significativa. Ou seja, isso corrobora com o que está descrito lá no início do relatório, que você tem uma vibração alta, mas a condição de rolamento está boa. Por quê? Por que ele concluiu isso? Porque você, na hora que ele destrinchou as frequências, ele não encontrou nenhuma raia significativa dentro do range de falha de rolamento. Se você olhar o tapete aqui, você verifica também que o tapete ele aparentemente eu tenho uma outra medição, se você comparar com a medição passada, ele teve uma evolução, então você teve algumas raias aqui, mas ele ainda não está numa situação crítica, ok? E aí aqui na parte traseira também, né? Então você, na mesma coisa, não tem nenhuma raia significativa. E se você for olhar aqui pelo gráfico, você vai ver que essa raia, essa amplitude aqui, ela está na frequência da velocidade nominal essa amplitude aqui de aceleração, essa aceleração mais alta está dentro da velocidade, ele está na raia da frequência nominal do motor, o que indica, né, da velocidade nominal do motor, que indica pode ser uma falha de desbalanceamento e não uma falha de desalinhamento, tá? Então, com isso aqui, você consegue ter, como o Pedro falou, se você o Smart Sensor ele te dá uma visão mais ampla do que pode estar acontecendo. Ou seja, você pegando no gráfico aqui, você consegue ver que você tem uma evolução de um problema. Alguma coisa está acontecendo, por quê? Porque a vibração está subindo. Mas se você quiser, então algo está errado. Mas se você quiser ter informações para chegar mais no bit, você pode gerar esse relatório e ir no detalhe específico. O próprio portal ele já te dá alguns indícios, né? Como por exemplo, não é um problema do rolamento. E na hora que você puxa o FFT, ele também já te dá, não é um problema de desalinhamento, ok? Não é um problema de desalinhamento também, o que indica muito que é um problema de desbalanceamento. Ok, senhores? Bem, acho que o que eu tinha para apresentar era basicamente isso. Eu me ponho à tua disposição aí para perguntas. Fiquem à vontade. Pedro, Filipe, temos algumas perguntas aqui, tá? Que eu vou ler para vocês. A primeira delas é a seguinte, do nosso colega Marcelo. O Smart Sensor consegue medir o sentido da rotação? Nas versões de firmware novas, sim, ele consegue medir o sentido de rotação. Você faz, ele tem uma opção via aplicativo chamada calibração do sensor. E aí você faz essa calibração e aí ele te dá todo um procedimento de como fazer isso, para ele poder identificar o sentido de giro. Obrigada, Filipe. Temos mais uma aqui, que é falando sobre a licença. A licença para a utilização do software está vinculada com a aquisição do sensor? Perfeitamente. Vou usar isso para eu responder e explicar sobre a licença, né? Sim, o sensor ele não vive sem a licença não vive sem o sensor. São coisas que são juntas, né? E a gente tem uma única licença para cada sensor. Então não existe múltiplas licenças, nada disso. Somente um sensor trabalha com uma licença. Por exemplo, se você perder esse sensor, se ele quebrar, alguma coisa acontecer, se essa licença continua ativa, você somente troca o sensor, tá? É uma dúvida que às vezes as pessoas têm.
Então, dá para fazer justamente essa troca, somente trocar o device, o ativo. Tá? E pode trocar depois o sensor de um motor para o outro e manter a mesma licença sem problema nenhum. Outra que também está relacionado, quando a licença vence, o Smart Sensor ele para de coletar informações? Não, ele continua coletando as informações, elas só deixam de subir para a nuvem. Porém, ela vai guardar 720 medições dentro do sensor, né? E essas informações não vão subir para a nuvem. Então, passou essa quantidade de 720 medições, ela vai começar a sobrescrever. Próxima é muito simples ativar uma nova licença. A próxima aqui. Eu consigo instalar somente o dispositivo e fazer as medições com um app sem a utilização do portal? Não, você precisa subir a informação para o portal, porque todo o processamento das informações é feito no portal. Como o Pedro comentou, você tem você tem o IBM Watson lá, que foi aquela parceria da BB com a IBM, onde todo o algoritmo de cálculo de condição, de análise é feito lá, porque o Smart Sensor em si ele mede vibração, ele mede a vibração em si, a temperatura e fluxos magnéticos. Toda a decomposição de FFT, análise de aceleração, velocidades e velocidade e potência é feita dentro do portal. Então, por isso, ele tem que subir para a nuvem. Mas, assim, eu já adianto, talvez até o objetivo dessa pergunta é relacionado à questão de cybersecurity, né? Que é um ponto que está muito aí em linha. Então, a gente segue primeiro ponto, a gente segue todas as leis de proteção de dados aqui no Brasil, ok? Nós temos todos os certificados de segurança, toda a parte de análises de vulnerabilidades, de testes, temos a nuvem mais segura do mercado, temos todo o processo de autenticação de usuários, de gestão de dados de usuários, né, e de aplicativos. Então, a gente tem algo bem completo aí e caso qualquer um tenha dúvida, a gente pode explicar com mais detalhes, ok? Eu vou só fazer uma complementação, permite, Filipe, a gente atende a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, ela está completamente conectada com o que a gente tem de disponibilidade. Isso aí. Perfeito. Uma outra pergunta aqui, se o Smart Sensor ele pode ser instalado em outros motores que não da ABB? E complementando, se ele pode também ser instalado em motores de carcaça com trocador de calor, ou se tem que ser só em carcaça aletada. Vamos lá. Com relação a motor, pode colocar em motores de outras marcas, não tem problema. E você pode utilizar em qualquer marca. Como o algoritmo é através do motor, ele consegue calcular independente da marca, né? Com relação aos motores modulares de troca de calor, a gente pode colocar em motores modulares, sim. A única coisa o único ponto que tem que se tomar cuidado é quando a carcaça é muito grande. Porque que acontece? O sensor, ele é um sensor, ele precisa pegar, né? Você instala normalmente ele no meio, né? Para ele conseguir pegar o que está vindo da dianteira e da traseira. Quando o motor ele é muito grande, ele tem um tamanho muito grande, você pode ter o problema dele não conseguir pegar as medições corretas na dianteira ou na traseira. Por quê? Porque ele pega a vibração que vai passando pela mecânica. Então, você pode ter esse problema. Então, a gente tem alguns motores de carcaça modular e que tem trocadores de calor, só que eles são um pouquinho reduzidos, né? Ele tem um tamanho reduzido. São motores de média, né? Inclusive, mas eles são carcaças um pouquinho menores. Nas carcaças muito grandes,
Aí nós temos o MaxSense, que aí ele já é próprio para isso, ele já usa acelerômetros diretamente conectados através de cabos. Oi? É como se fosse um Smart Sensor justamente para essa aplicação, né? É um super Smart Perfeito. Sensor. Né? Exatamente, é um Smart Sensor um pouquinho maior. Perfeito. Próxima pergunta, ainda temos algumas aqui, gente. A Sem solução problema. é oferecida como um produto, pagamento único ou um serviço, uma mensalidade? As duas opções. A gente tem tanto a opção A como a B. Então, conforme o que o cliente necessita, tem cliente que tem opção de gasto de OPEX, né? Ou seja, compra de uma vez só, e tem o, desculpa, CAPEX, que compra de uma vez só, ou como OPEX, que quer colocar isso como uma despesa mensal. Inclusive, a gente pode adicionar o serviço de monitoramento e dar essa análise, né? Olhar e saber o que está acontecendo no motor, né? A gente pode usar, ofertar esse serviço para o cliente final também, como o ABB. Exatamente. Até para pegando, só dando um exemplo com o que o Pedro colocou, esse relatório que eu mostrei para vocês, o cliente pode tirar isso, mas às vezes nem todo mundo tem esse conhecimento para fazer a análise a interpretação da FFT. Então, se você precisar de ajuda, a ABB tem esse serviço, que a ABB faz a análise da FFT gerada pelo Smart Sensor, ou, no caso, pelo MaxSense nos motores maiores. Okay? É preciso ter o sistema 800XA instalado na planta para ter este produto ou são independentes? São independentes. Oi, desculpa, Pedro. Não, totalmente independente, você já está falando aí. Mas o 800XA, ele é uma ferramenta que comunica com a API para você puxar as informações do Smart Sensor e de outras funcionalidades também, né? Então, mas são totalmente independentes. Uma coisa não tem nada a ver, não, tem tudo a ver, mas não são dependentes uma da outra. Exatamente. Você pode, você não é obrigado, na verdade, não é obrigado você ter supervisório nenhum. Todas essas informações elas estão na rede, na internet, na nuvem, né? E você acessa via internet por um web browser, um Chrome, um Mozilla, um Internet Explorer. Mas se você quiser ter a informação no seu supervisório, é totalmente possível, como o Pedro comentou, através das APIs, não só no XA, como em outros supervisórios que tem aí no mercado, ok? A licença, então, é para cada sensor. No caso de adquirir 4 sensores, será necessário adquirir 4 licenças, correto? Exatamente, corretíssimo. A solução faz diagnóstico somente em relação aos valores globais de vibração ou também na análise FFT? Ou precisa de um especialista para diagnosticar desalinhamento ou desbalanceamento? O Smart Sensor, ele faz a análise FFT e até a parte de desalinhamento ele consegue fazer. Agora, os outros problemas, como, por exemplo, uma folga, um desbalanceamento, aí você precisa interpretar o padrão de curva da FFT. Ele te dá a informação, mas aí ele precisa interpretar. Por quê? Porque isso muda muito de acordo com a aplicação. Porque a aplicação ela pode influenciar muito nisso. Então, questões de ressonância, questões de desalinhamento, desculpa, desalinhamento não, perdão, desbalanceamento, folgas, aí você tem que ter uma interpretação, porque varia um pouco de acordo com a aplicação. Já a parte do rolamento em si e desalinhamento, o sensor, a ABB ela já te dá isso pronto, né? Ela te indica, ela já consegue te dar esse indicativo, como eu mostrei no relatório anterior. Até se quiser mostrar, pode dividir a tela aqui, mostrar. Estão conseguindo ver minha tela? Sim. Sim. Então, ó, vocês estão vendo aqui, ó.
desalinhamento simples. Então, ele consegue pegar um desalinhamento simples. Agora, um desalinhamento angular, ele teria que fazer a interpretação da curva. Ok? Um desalinhamento angular, você precisaria fazer a interpretação da curva. Mas um simples, ele conseguiria pegar. Ok? Ele consegue tirar. Não pegar, ele pega, mas você tem que interpretar. Aqui ele já te dá o diagnóstico. Pronto. Entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. Basicamente, ele vai dar, tá dando vibração, mas por que está dando vibração? Se for um desalinhamento simples, vai aparecer aqui muito simples, né? Mas se for um angular, como o Felipe falou, você tem que olhar o gráfico e interpretar isso aí, né? Que é um pouco mais o detalhe do detalhe, né? Exatamente, tem um pouquinho mais da aplicação, e aí você tem que ter o conhecimento da aplicação. Okay? Qual a faixa... Espera que eu perdi a pergunta aqui. Qual a faixa de medição do sensor? 1 kHz. Deve ser da frequência, né? De 1 kHz. Exatamente. Mas se for necessário maior, essa frequência de 1 kHz já cobre os motores elétricos como um todo, né? Se for motores com as rotações maiores, tudo, a gente tem a opção de ter 3 kHz com o sensor de área classificada. Então tem essa opção também, né? Mas com 1 kHz já cobre toda a gama de motores elétricos tradicionais, vamos dizer assim. A questão do 1 kHz, acho que você consegue pegar a maior parte dos problemas relacionados à aplicação a problemas. Tanto você pega todos os problemas de falha de rolamento, você pega os desalinhamentos, você pega a parte de desalinhamentos, desbalanceamento, folgas em alguns níveis, então você tem uma cobertura bem grande, né? E como o Pedro colocou, você tem os Smart Sensors de área classificada e agora em breve terá os de High Performance, né? Que vão chegar aí até 20 kHz, que aí você pega o range inteiro, né? O range inteiro de falhas aí possíveis. O Smart Sensor pode monitorar motores DC de grande porte, exemplo, motores siderúrgicos de laminação? Olha, assim, acho que tem alguns experimentos, né, que estão acontecendo aí, talvez, eu não tenho informação de todos, mas assim, com relação à análise de vibração, sim, tá? O único ponto que talvez a gente teria um pouquinho, que a gente está testando, é a questão da velocidade, que é para a captura de velocidade e cálculo de potência, porque isso depende muito de... Hoje ele trabalha com campo magnético, e aí no caso do motor DC é um pouquinho complicado, você não tem variação de frequência, então para você captar essas informações é um pouco mais difícil. Mas assim, já tem testes aí no mundo, né? E para poder ter mais assertividade. Mas com relação à parte de vibração, condições de rolamento, com relação a tudo isso, ele consegue sim capturar informação. Okay? Uma outra dúvida é qual é o período da licença? 2 anos, é a licença que a gente tem padrão, 2 anos, porém, se houver necessidade de qualquer tipo de customização, é totalmente possível. Eu preciso de uma licença de 4 anos, de 5 anos, de 1 ano. Mas a nossa padrão seria de 2 anos. Numa planta pequena, pode-se utilizar o sensor para, num período, monitorar o motor A e, no outro período, monitorar o motor B? Olha, a resposta é sim, é possível, com certeza. Você pode tirar do motor A e colocar no motor B, só troca os parâmetros, só falar, motor A é o motor X, o motor B é o motor Y, né? Digo, nas informações de motor, como carcaça, rolamento, né? Qual que é o motor em questão. A única perda que você vai ter é o acúmulo das informações, ou seja, da leitura de tendência, né? A gente vai medir um valor pontual, né?
a gente acaba perdendo esse gráfico de tendência. Então, sempre o ideal é você manter aquele sensor no motor, né? E não ficar trocando o tempo todo. Mas a resposta à pergunta é sim, dá para fazer. Porém, não é o ideal por conta das que eu falei, porque você não consegue acompanhar uma tendência. Eu acho que assim, até uma forma, né? A gente tem clientes que trabalham dessa forma, né? Que a pessoa perguntou aí. Mas assim, é sempre, como o Pedro colocou, é sempre interessante ele ter um tempo ali monitorando. Por quê? Porque tem a questão de aprendizado da máquina, conhecimento, que a própria nuvem, né, ela vai aprendendo. Então, assim, nós temos clientes que como que eles trabalham? Eles deixam 3 meses no motor, analisam a curva de tendência, verificam, puxam os dados, porque tudo que vocês viram lá na nuvem, ele pode puxar, por exemplo, para um Excel, armazena, e aí sim, tira, faz a alteração, coloca no outro sensor, coloca no outro motor e faz a mesma análise. Então, assim, dá para fazer isso, mas é interessante você ter um período ali, pelo menos, para você fazer um acompanhamento ali da evolução da máquina. E não trocar, hoje uso no dia, hoje uso no motor, hoje uso no outro. Dá para você fazer dessa forma, dá, mas você vai pegar sempre uma análise pontual. Aí, no caso, é até melhor você utilizar o equipamento espetando direto no rolamento, fazendo a medição. Mas aí, como eu falei, aí porque a grande vantagem do Smart Sensor é a linha de tendência. Porque quando você faz uma análise de uma vibração pontual, você vai pegar a vibração naquele momento. Quando você faz uma análise de tendência, você tem um histórico. Você tem um histórico, você sabe como que você chegou naquele ponto. E é esse que é o grande barato aí, é a grande sacada para você identificar uma falha e aumentar o seu conhecimento sobre a máquina. A última que nós temos aqui, pessoal, é se já tem registro do uso dos sensores em motores usados para irrigação em lavouras. Sim, tem sim. E eu vou fazer até um complemento, né, que o grande desafio da irrigação lavoura seria a conectividade, né? E a gente trabalha em parceria tanto com a Ericsson como com a Claro para poder desenvolver sistemas de conectividade um pouco mais moldadas para esses lugares mais remotos, né? A gente teria que ter uma conectividade nesse ponto aí onde está sendo colocado o motor, né? Então, até a gente está testando uma solução chamada CAT-M, que é um protocolo de comunicação, é como se fosse o 3G, o 4G, né, que logo vai estar disponível aí para a gente, se Deus quiser, colocar no ar aí e para poder comunicar os sensores nossos com a nuvem usando essa tecnologia de baixa latência, né? Então, é uma coisa que logo vai ter, porém, essa comunicação melhor, vamos dizer assim, para lugares mais remotos, mas sim, pode, a gente tem aplicações em motores de irrigação, você naqueles pivôs de irrigação funciona super bem, tanto a parte de monitoramento do motor, como também do drive de acionamento. Aí funciona super bem e é totalmente recomendável. Obrigada, Pedro. Obrigada, Filipe. Acabamos as nossas perguntas. Gostaria de agradecer aqui a participação de todos, nessa interação muito boa aqui, de mais de 20 minutos no final, de perguntas e respostas também, né, que acho que é sempre enriquecedor aqui para quem está nos assistindo, né? Então, agradeço a todos, um bom dia, obrigada especial, Pedro e Filipe. Obrigado a você, Ana, pela organização, a Raquel também, e a todo mundo que participou até agora, por nos prestigiar aqui a BB. A gente fica totalmente à disposição de vocês aí para qualquer dúvida. Também agradecer pelo tempo de vocês e bom dia a todos. Bom dia a todos.